Eclesiastes 3. Nós vamos ler até o 8. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Pode se sentar. Pai querido e amado, Senhor, nós estamos reunidos neste lugar. Meu Deus, é tão bom nós estarmos na Tua presença, porque na Tua presença há abundância de vida, ó Deus. O Senhor alimenta-nos, alimenta a nossa alma, o nosso espírito. O Senhor traz o remédio que nós tanto precisamos, ó Deus. Senhor Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, nesta noite. Senhor, revela-nos a Tua palavra, assim como o Senhor já tem usado, ó Deus, os demais pregadores aqui. Meu Deus, nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas queremos sair daqui, ó Deus, impactados pela Tua palavra, porque ela não voltará para o Senhor vazia, antes ela vai cumprir aquilo que lhe apraz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós pensamos no tempo, a gente, na nossa mente finita, a gente pensa anos, meses, semanas, dias, segundos, né? Mas uma definição simples de tempo é uma interrupção na eternidade. Porque o nosso Deus, ele é eterno. Para Deus não há um tempo determinado. Nós vamos voltar a esse versículo. Para Deus, a existência dele é contínua. Nunca houve um início e nunca haverá fim. A nossa mente ainda não consegue compreender isso. Então, o tempo que Deus estabeleceu para nós é essa interrupção na eternidade de Deus. Porque Deus também nos criou para ser eternos. Deus nos criou para viver eternamente com Ele. Mas todos nós aqui sabemos que quando Adão e Eva pecaram, foram destituídos da presença de Deus. E já não podiam habitar com o nosso Deus. E já não podia ter a mesma comunhão que tinha com Ele. É curioso que Adão, ele não teve uma infância. Adão não foi um adolescente. Adão não foi um jovem. Adão, ele já nasceu adulto, um homem, com responsabilidades, de dar nome aos animais, de cuidar do jardim, de muitas tarefas. Mas ele gozava da comunhão com Deus, da interação com Deus. E aí, irmãos,
quando nós vamos trazer este tempo para o nosso Senhor Jesus, foi predito lá em Gênesis 3:15, que a mesma serpente que enganou a mulher, desta mulher nasceria um descendente que lhe pisaria a cabeça, que esmagaria a sua cabeça, que tomaria de volta o poder do reino, porque até Jesus morrer na cruz do Calvário, Satanás, ele reinava, ele tinha ainda as chaves do inferno e da morte. A partir do momento em que Jesus morreu, tudo isso foi mudado no mundo espiritual. Primeiro, que o escrito de dívidas que havia contra nós, um tempo determinado para o homem, para que nós, talvez, se não se arrependêssemos, passasse toda a eternidade numa morte espiritual. Mas agora, Deus, num novo tempo, Ele faz tudo diferente. Deus diz: o homem que vai destruir a Satanás, ele vai nascer de uma mulher. Mas como? Como é que Deus se pode encarnar? Nós sabemos que para o nosso Deus nada é impossível. Satanás, todas as vezes em que ele habita num corpo humano, ele habita ilegalmente. O que ele fez com a serpente? Ele possuiu a serpente. A serpente era a mais sagaz de todos os animais do jardim e ela enganou Eva. Porque a ordem não tinha sido dada para Eva e sim para Adão. Agora Deus diz: neste novo tempo agora, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou confundir a cabeça de Satanás. O meu Redentor, ele vai nascer de uma mulher. Ele vai possuir um corpo humano. Ele vai ser uma criança. Ele vai ser um adolescente. Ele vai ser um jovem. E vai se tornar um adulto. Ele vai aprender a trabalhar. Ele vai ser um homem de dores, de trabalho. Ele vai sofrer por muitas coisas. Jesus, ele teve como exemplo o seu pai terreno, José, que também era um carpinteiro e aprendeu a trabalhar. Jesus não era ocioso não, irmãos, preguiçoso, que levantava meio-dia. Não, ele era trabalhador. Como filho também mais velho de Maria, ele tinha já esse encargo de um dia ocupar a posição, a função do pai dele, em caso José viesse a morrer. Nós sabemos que a única menção que é feita sobre José é quando Jesus tinha 12 anos. Todos eles subiram para Jerusalém para adorar. E depois, quando voltaram, depois de 3 dias de caminhada, deram falta do menino. E aí começaram a procurar e achá-lo no templo, falando com os sacerdotes e escribas. E foi a única menção que nós tivemos de José. Pode ser que José tenha falecido. E pode ser que Jesus, ainda muito jovem, tenha tido que assumir a responsabilidade da família, de cuidar da sua mãe, de cuidar dos seus irmãos, de aprender das coisas do pai, de saber o momento certo de cada coisa. Jesus poderia ter se manifestado antes, mas segundo a lei judaica, ele se manifestou quando tinha 30 anos de idade. Ele estava ainda em oculto, escondido. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, ele é excelente em trabalhar no oculto, em trabalhar escondido. Às vezes nós pensamos que Deus está parado, que Deus não está movendo, que Deus não está fazendo, o tempo está passando, eu estou ficando velha, os meus sonhos não se realizam. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas.
Não duvide disso. Irmãs, eu sou uma prova disso, de que eu casei com 38 anos de idade e que eu queria muito ter um bebê. E aí se passaram 4 anos e eu conversando um dia com a minha mãe disse: mãe, logo agora chegou a pandemia, quando era a minha vez de fazer os exames, fazer o tratamento gratuito no Santa Maria, a minha consulta foi cancelada. Porque o Santa Maria, ele oferece um tratamento muito bom para todas as mulheres que têm dificuldades em engravidar. Atenção, gratuito. A medicina nuclear do Santa Maria é muito boa. Lá no Brasil, para você tentar fazer uma inseminação, fazer um tratamento, não fica por menos de R$18 mil. Aqui, você tem apenas que pegar o comboio, ir até a cidade universitária e ir até o hospital e é atendido com a melhor equipa do Santa Maria. Eu recebi uma carta e aí eu disse para o meu marido assim: você não se importa de não ter um bebê, porque você já tem 4. E a minha mãe disse assim para mim: olha, Isabel, é assim, se você não tiver um bebê, tem tanta criança para apadrinhar, tem tanta criança para adotar. Eu falei: é mesmo, né, mãe? Por que não? Se a gente precisar adotar um bebê. Irmãos, eu descansei o meu coração. Não é fácil, porque nós somos ansiosos, totalmente ansiosos. É por isso que a Bíblia orienta-nos tanto a lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. A ansiedade atrapalha o agir de Deus. A ansiedade, ela bloqueia a nossa fé. A ansiedade, às vezes, ela anula a nossa esperança em Deus. Deus, mas passou tempo demais. E aí, irmãos, quando eu menos esperava, quando já tinha me passado essa ideia, arranjei um trabalho para trabalhar 4 noites ali em Alfragide Norte. E essa senhorinha, segunda, terça, quarta e quinta, essa senhorinha, ela fumava 5 cigarros por dia. E eu tinha que ficar na cozinha com ela para estar lá para auxiliar ela. E eu estava gostando do trabalho, porque era um trabalho tranquilo. Então eu ficava sexta, sábado e domingo em casa. De repente, no dia 26 de fevereiro de 2021, numa quarta-feira, ela simplesmente vira para mim e diz assim: Isabel, vem cá, Isabel, vem cá. Olha, eu só vou precisar dos seus trabalhos até sexta-feira. Irmãos, foi um baque. Eu falei: meu Deus, eu consegui esse trabalho em plena pandemia. Esse dinheiro estava me ajudando tanto, meu Deus. Oh, meu Deus, eu estava a contar com esse dinheiro. Irmãos, a nossa mente é muito pequena. Às vezes, nós não temos noção da grandeza do nosso Deus. E aí eu não contei para a Cris, não contei para o meu marido. Na sexta-feira, quando ele foi me buscar no trabalho, eu estou compartilhando isso, irmãos, porque foi um tempo muito difícil para mim. E aí, eu cheguei em casa e liguei para a Cris. Cris, aonde você está? Está tudo bem? Eu estou aqui na igreja da pastora Maria e do pastor Joaquim. Eu falei: Cris, fui mandada embora. E eu nunca fui mandada embora em Portugal, irmãos. Eu estou 16 anos aqui. Todos os meus trabalhos fui eu que pedi demissão. Fui eu que estava no meu limite e saí. E aí, ela falou assim para mim: Bel, não se preocupe. Nós estamos em oração. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Foi isso que ela me disse. Irmãos, e eu posso dizer
que tudo no tempo de Deus é maravilhoso. Quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, quando você não abre mão da sua comunhão com Deus, e você diz: Deus, eu estou com o Senhor e não abro para o que der e vier, ainda que as lutas sejam muito grandes, e parece que esse deserto não vai passar, irmãos. Irmãos, em abril, muito obrigada, irmão. Em abril, eu tinha, assim, uma percepção de que eu estava grávida. Eu nunca estive grávida na minha vida. Então, eu falei: Cris, eu acho que estou grávida. Ela disse: espera mais um pouco, porque o ano passado você também achou que estava grávida, não estava grávida coisa nenhuma. E aí, no dia 21 de abril, eu fiz o exame, o beta-HCG, fiz um exame de sangue. Irmão, eu já estava grávida de 9 semanas. O bebê já estava praticamente todo formadinho. E eu a correr para baixo, para cima, porque eu não fiquei desempregada, não. Eu vim cuidar de um casal de idosos em Belas. Eu fazia limpeza à tarde lá nas Amoreiras, correndo para baixo, para cima, e não sabia que estava grávida. 10 dias antes, no meu aniversário, eles fizeram uma surpresa para mim. Eu pegava o Isaac da Maria e ele pesava na altura 22 quilos. E eu rodava essa criança na sala da casa da Cris e não sabia que eu estava grávida. E quando eu disse para ela que tinha feito o exame e deu positivo, ela falou: eu não vou dormir essa noite enquanto você não trouxe o exame. Vamos ligar para o César agora. Ele tem que abrir esse exame lá em casa, lá na sua casa, para a gente ver como é que vai isso. Irmãos, todo aquele tempo de angústia se desfez num momento. Eu e meu marido passamos aquela noite em claro, olhando para o teto como é que ia ser daqui para frente. Porque tudo que eu ansiava, Deus me deu. Era tudo o que eu queria. Eu não queria uma casa grande, bonita, embora seria bom. Eu não queria um carro novo do ano. Eu queria ter um bebê. Todo mundo casa e tem a intenção de ter um filho. 1, 2, quantos quiser. Quem começou cedo, bom, faça muitos. Eu já comecei tarde, já vou fazer 45 anos, já não vou a tempo. Mas eu já tenho ali a minha bênção, que dá para rir e chorar. É um bebê elétrico, abençoado, misericórdia. Agora, quando nós já estávamos prontos para vir para a igreja, ele enfiou o dedinho na fresta do roupeiro. Eu não vi, irmãos, eu fechei a porta. Ele gritou: mamãe, meu dedo. E eu abri a porta. Mas eu vi a dor expressa nos olhos do meu filho. Eu ajoelhei. Eu queria que eu tivesse machucado. Eu nunca tinha sentido esse amor. Então, quando agora a gente lembra das nossas malcriações quando adolescentes, né, irmãos? A gente falando que os pais estão ultrapassados e tal. Irmãos, tudo para o nosso bem. A gente não sabia a grandeza do amor de uma mãe, de um pai, em zelar pelos filhos, pela sua herança. E voltando ao Senhor Jesus, o nosso mestre, ele cumpriu cabalmente a sua missão aqui no tempo certo. Ele nasceu debaixo do Império Romano, um dos impérios mais cruéis da história. Nós vemos que Jesus nunca deixou-se influenciar por nada do Império Romano. Porque o Império Romano, eles chegavam numa nação, eles levavam cativo as pessoas
e eles levavam tudo que era de bom. E quando eles conquistaram a Grécia, eles levaram a filosofia grega para Roma. Porque os filósofos gregos eram pensadores geniais. Eles eram muito inteligentes. Então, por que não continuar a utilizar-se dessa filosofia de vida? E Jesus nasceu debaixo desse império. E o nosso Deus, ele, em todo momento, ele foi tentado parar. O que aconteceu? Quando disseram a Herodes assim: viemos adorar o rei que há de nascer, e a estrela está a apontar para Belém. Ah, então vão lá, adorem, e quando tiverem adorado, voltem para me contar onde está o menino. E Herodes e aqueles homens, orientados pelos anjos, não voltaram a Herodes para contar aonde Jesus havia nascido. E aí morreram-se centenas de crianças judias, porque o rei estava irado. Ele estava com medo de perder o seu reinado. Todos os ímpios têm medo. Tem medo de perder o seu reinado. Tem medo de perder o comando. Tem medo de perder o poder. Não sabendo eles que todo o poder pertence a Deus. Aleluia. Então, Maria e José levaram um menino para o Egito. E quando aqueles que procuravam tirar a vida de Jesus haviam morrido, José foi orientado a voltar para Israel e habitar na cidade de Nazaré. Amados, Deus não se deixa surpreender por nada. O nosso Deus sabe de cada detalhe. Enquanto nós estamos vestindo os nossos pijamas quentinhos para dormir, Deus e Jesus está trabalhando. Jesus disse assim: eu e o meu Pai trabalhamos até agora. Deus é um Deus de trabalho. É um Deus que move. Ele não está lá parado, um velhinho gagá que perdeu o controle das coisas, não. Este tempo está muito cruel. Nós estamos vivendo num século em que as pessoas cada vez mais estão longe de Deus, se afastando de Deus. Estão totalmente descrentes de Deus. Há tantos ateus, irmãos. Nós devemos orar por esses cabeça dura. Porque Deus diz assim, ó: diz o louco no teu coração, não há Deus. Somente uma pessoa que está fora de si é que vai negar a divindade de Deus, que vai negar a existência de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Mas nós, sensíveis pelo poder de Deus, porque é o Espírito Santo que convence a cada um de nós, nós não estamos aqui porque somos melhores que os outros lá fora. Você não é melhor do que os seus familiares que ainda não se converteu. Eu não sou melhor do que os meus vizinhos que ainda não aceitaram a Cristo. Todos nós estamos no mesmo patamar perante Deus. Mas a partir do momento em que cada um de nós confessa com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio em carne, que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, aí já faz toda a diferença. Aí Deus nos reconhece como filhos de Deus, herdeiros de Deus, aqueles que foram tirados do lamaçal do pecado e foram trazidos para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, há um tempo muito ruim em todo mundo, mas também há um tempo maravilhoso em que a palavra de Deus está sendo pregada nos 4 cantos da terra.
A internet, ela deu um avanço no Evangelho. Eu acho que Paulo, se tivesse aqui hoje, ficaria maravilhado. As turbulências que ele passou para chegar até uma certa ilha. Os sofrimentos que ele tinha. Hoje, através de um zap, através do TikTok, né? Que eu não sei usar isso, irmãos. A Cris diz que eu sou uma analfabete. Mas eu tô caminhando devagarinho, eu tenho que aprender, porque meu filho vai crescer. Eu vou lá, mãe, em que século que a senhora está? Acorda, mãe. Ele sempre fala isso comigo. Quando eu estou colocando ele na cadeirinha do carro, ele fala, mãe, acorda. Eu disse, eu já estou acordada faz 2 horas. Você que ainda estava dormindo até agora. Que ele adora dormir até tarde. Então, irmãos, Deus, ao seu tempo, enviou o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós, para que hoje nós tivéssemos vida em Cristo, para que hoje nós pudéssemos reinar com Ele. Nós somos co-herdeiros com Cristo, não se esqueça disso. Quando houver um tempo de angústia, e Satanás quiser te diminuir, e dizer, você não é nada, não é ninguém, és um perdedor, diz, não sou não. A palavra de Deus diz tudo o contrário. A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. E que um dia eu vou gozar das mesmas glórias celestiais que o meu Senhor já está lá. Oh, amados, isso não é motivo de se alegrar? Então Paulo, ele escreveu assim, que há 3 coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Irmãos, a única coisa que nós vamos levar para o céu é o amor. O amor. É a única coisa que Deus nos pede. Amá-lo em todo o tempo, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. E aí é que vem a parte mais difícil, porque é fácil nós amarmos aqueles que nos amam. Nós temos que lutar todo dia para conseguir fazer a vontade de Deus valer nas nossas vidas. Para que o tempo que se chama hoje seja um tempo frutífero, um tempo de bênção, um tempo de gozo, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de esperança, de perseverança na presença do Senhor. Então, amados, eu agradeço a pastora Gorete por este tempo agora, por essa sexta-feira de carnaval. Irmãos, eu nem lembrei que hoje é sexta-feira de carnaval. As crianças lá na creche estavam tudo enfeitadas, até o Zinho foi a rigor. Foi de camisa social, blusinha, sapato, botinha. Até esqueci que era carnaval, mas também não ia mandá-lo caracterizado. Porque nós não vamos compactuar. Se eu faço agora, quando ele tem 2 anos, para eu convencê-lo quando ele estiver 20 anos que não é o correto, vai ser muito difícil. Então, meus amados, vamos orar ao Senhor neste momento? Vamos pedir ao Senhor que não nos deixe perder este tempo maravilhoso que Ele está proporcionando para cada um de nós. Que seja o tempo de colher, ou o tempo de plantar. Uns estão plantando, outros já estão colhendo, né? Temos aqui um bebezinho novo na igreja. Eu fico tão feliz quando eu vejo crianças. Eu sou apaixonada por crianças. E eu sei que o nosso Deus fará ao seu tempo tudo aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Porque Ele não falha,
Deus não falha. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.